Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como garantir a execução num sistema multithread. Em especial, aqui a gente começa a encontrar várias questões relacionadas à interferência da execução de um programa no outro. E esse talvez seja o nosso ponto mais crítico que a gente vai ter que tratar aqui. Toda vez que a gente roda um programa em paralelo, a gente começa a ter interferência entre as múltiplas threads que estão sendo executadas, então tem múltiplas threads rodando, e elas podem realizar alguns trabalhos ou executar algumas instruções que não são necessariamente relevantes para a conclusão do trabalho, ou não seriam executadas em outros cenários. A gente tem que lembrar que eu posso ter locks, mutex, várias operações que fazem controle de concorrência, e devido ao início de uma thread com a outra, essa quantidade de locks e mutex e tentativas de adquirir locks e mutex pode ser diferente entre duas execuções distintas dos programas, o que dificulta a nossa medida de desempenho. A gente também pode pensar e pode olhar que spin locks, que é quando você fica tentando executar um lock, então você vai ficar continuamente tentando conseguir o lock ao invés de devolver o controle para o sistema operacional. Spin locks, nesse caso aqui, eles executam instruções, ficam tentando acesso ao lock, mas na prática eles não estão dando avanço na execução do seu programa. Então, novamente, ele pode ser um problema. E questões relacionadas com o sequenciamento deles, a ordem em que as threads começaram e que elas estão sendo executadas. Se há uma condição de corrida e uma thread pegou o mutex para resolver esse problema, pode ser que se a outra pegasse, seria mais rápido ou mais lento. A gente tem que lembrar também que nós temos efeitos de compartilhamento de caches. Eu tenho múltiplos programas em execução, aí nesse caso aí, se os dois programas fizerem muito acesso à memória, a cache não vai ser suficiente para dar conta para os dois, e um deles certamente interfere no outro, quer dizer, cada um interfere no outro. Certo? A gente também pode ter o efeito geral de outras aplicações sendo executadas. Quer dizer, eu tenho um computador que está rodando outros programas e eu preciso rodar algo em paralelo, mas infelizmente tem mais coisa sendo executada no nosso computador e a gente precisa tentar levar isso em consideração de alguma forma. E, obviamente, por fim aqui, mas não menos importante, nós temos a questão do sistema operacional. Isso quer dizer, se o computador está ligado na rede, alguém pode estar mandando pacote por rede para ele e ele está sendo acordado e respondendo. Você está movendo o mouse, você está fazendo várias operações e o seu sistema operacional está sendo chamado. E gastando tempo de processamento, e gastando acessos e atualizando a TLB, e gastando vários dos mecanismos e recursos do seu computador. Tá? Então, cada um desses efeitos, cada uma dessas métricas passa a ter efeitos e passa a gerar alguma diferença na execução do seu programa. Tá? Muitas das vezes, eu gosto muito de falar que a regra mágica do Rodolfo, eu falo para os meus alunos todos, é que nunca execute nada com menos de 10 segundos. Tá? Evite, isso vale também para os sequenciais, tá? Evite tirar medidas de desempenho abaixo de 10 segundos. Essa é a melhor dica que eu dou para vocês. Por que isso? Porque por mais que a gente faça as nossas medidas no nosso computador, geralmente muitos desses efeitos são pequenos o suficiente para estar escondidos em 10 segundos e a gente não ter afetado a nossa métrica, mas por outro lado, quando a gente pega métricas bem pequenininhas, aí esses outros fatores, que às vezes a gente não tem tanto controle sobre ele, afetam muito a execução do nosso programa. Então assim, tenta colocar, sempre rodar os seus programas e ter métricas de desempenho geradas com medidas acima de 10 segundos. Isso é um número, entre aspas, mágico do Rodolfo, mas que eu considero bem interessante quando você vai pensar no benchmark e vai pensar em alguma forma de andar. Bom, agora a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente já falou na métrica que é o tempo de execução, mas a gente tem que tentar olhar sobre algumas óticas o que que é o nosso tempo de execução, né? Então, assim, nós podemos pensar que eu quero rodar um programa P, esse programa P começou a executar em t igual a zero, e ele vai gastar um certo tempo. Vamos colocar aqui t igual 11 segundos, para seguir meu exemplo, né? Não posso botar nada menor que 10. Vou trabalhar aqui e conseguir meu programa gastando 11 segundos. Só que assim, agora eu posso pensar que existe uma outra forma de rodar esse P, que é o nosso P', que é rodá-lo em paralelo, e de algum jeito a gente conseguiu fazer esse programa rodar em paralelo. Então nós temos o nosso T igual a zero aqui também. Tá? E nesse t igual a zero, a gente começa alguma thread, e aí a gente divide esse pedaço de execução em duas threads. Deixa eu só acertar aqui.
a gente divide a execução em duas threads. Nós não temos a garantia de que elas vão terminar exatamente juntas. Vamos supor que essa thread aqui terminou aqui, essa outra terminou um pouquinho para frente. Eu tive que fazer a junção das duas e ainda tem um pedacinho sequencial aqui. E agora eu tenho t igual a 7 segundos. Tá? Então eu consegui paralisar, mas paralisei com duas threads. Todo mundo poderia pensar que eu ia querer ter. Bom, querer eu ia, né? Eu ia querer ter 5,5 segundos como tempo aqui, mas eu tive 7 segundos. Então meu programa até que rodou mais rápido, mas não rodou tão rápido quanto a gente tinha pensado. E se a gente olhar direitinho, um grande pedaço do nosso vilão é esse trecho aqui e este trecho aqui. Na verdade, esse trecho final aqui a gente pode até olhar em dois pedaços aqui, tá? Então nós temos um pedaço que é o início sequencial, o encerramento sequencial do programa. Então tem um pedaço do nosso programa que não dá para rodar em paralelo. Por menor que ele seja, ele é relevante e a gente tem que levar em conta. E isso dificulta fortemente a gente conseguir fazer o 5,5. E a gente tem também a outro pedaço que eu deveria ter desenhado esse início aqui como bem íngreme, tá? Ok? Certo? Então a gente tem que pegar agora este outro pedaço, porque uma thread terminou antes da outra. Então eu não consegui balancear completamente a carga entre as duas threads. E esse outro pedaço aqui, então, é um desbalanceamento e que é um problema para a gente. E aí sobra este pedaço aqui, né? Que é a parte realmente em paralelo. Essa parte realmente em paralelo, eu estou trabalhando com a suposição de que eu dividi ela por 2 certinho e ela vai rodar na metade do tempo. Então, a gente tem então três fontes aqui de trabalho e três fontes de complicação. Um programa, ele vai ter uma parte que vai rodar em serial, então eu não consigo paralisar. O programa vai ter um pedaço que eu não consigo garantir 100% de que eu dividi o programa em partes iguais e depois ele vai ter a parte que eu consegui realmente rodar em paralelo. Mas mesmo essa parte que a gente rodou em paralelo, talvez elas tenham algumas operações aqui que são operações de gerenciamento de concorrência. Eu vou ter alguma coisa de controle de concorrência. E se eu tiver controle de concorrência, o que acontece? Pode ser que eu tenha que parar uma thread esperando pela outra, por exemplo, e aí isso vai nitidamente gastar um tempo a mais. Mas supondo que eu não tive nenhum desses problemas de controle de concorrência, essa é a parte que eu vou dividir o tempo por dois. Tá bom? Então, assim, eu paralisei esse programa e eu consegui fazê-lo rodar mais rápido. Agora vamos pensar em outro cenário, e eu gosto muito de pensar que suponha que você vai fazer um bolo e esse bolo gasta meia hora, tá? Você não vai conseguir paralisá-lo, não vai conseguir colocar em dois, botar no forno, aumentar a temperatura do forno, por exemplo, ou mexer alguma coisa no forno para fazer o seu bolo em 15 minutos. Mas você tem uma outra alternativa que é fazer dois bolos e botar no forno, e os dois ficarem prontos em meia hora. Então, nesse caso aí, você conseguiu fazer dois bolos no tempo que você fazia um. Você aumentou o seu throughput, você aumentou a sua vazão. Então, nós temos duas formas de pensar na execução do programa. Uma é o tempo final, é esse tempo aqui que eu vou gastar de ponta a ponta. E o outro é quantas operações eu faço por unidade de tempo. Tá? Então, quantas operações eu consigo fazer na unidade de tempo. Então, se eu tiver, por exemplo, dois processos, ao invés de usar essa alternativa aqui, eu tenho dois processadores, eu poderia pegar o nosso P original e rodá-lo duas vezes. Então, eu tenho um P aqui, outro P aqui, eu continuaria gastando T igual a 11 segundos, só que agora eu rodei duas vezes o meu programa. Tá? Então, eu não rodei esse programa de forma paralela, no sentido de eu tenho um código em paralelo, mas eu rodei duas instâncias dele no meu computador. E se esse é um mecanismo que é plausível para vocês, ótimo. A gente encontra isso facilmente em servidores web, a gente encontra isso em muitas das cargas que a gente vai fazer, quer dizer, replicar o código e rodar múltiplas instâncias dele. Esse é um cenário bem importante e é muito comum da gente conseguir fazer esse código, tá? Então, a gente está falando agora que eu tenho uma forma de executar um atrás do outro, ou aproveitar o paralelismo e fazê-los múltiplos elementos em paralelo, tá bom?
Bom, vamos ver como é que a gente mede isso então. Vamos ver como é que a gente olha para eles para poder medir. A primeira métrica que a gente vai falar sobre throughput é o progresso normalizado. O que significa isso? O nosso NPI da execução do nosso programa é o tempo dele sequencial dividido pelo tempo em paralelo. O que significa isso? A gente sabe que, tipicamente, a execução sequencial de uma instância do nosso programa, ela roda mais rápido que a paralela, porque a paralela, em multiprocessamento, ela pode ter interferência de outros códigos. Então, eu estou pegando o SP ali como execução sozinha, ele vai ser mais rápido se ele não tiver interferência de outros códigos. Tá? Então, nesse sentido aí, a gente vai ter que essa métrica é tipicamente menor que 1. Tá? Por que ela vai ser menor que 1? Porque eu vou pegar o meu sistema inteiro, rodar um processo, e esse processo não vai ter interferência nenhuma, e agora eu vou rodá-lo com coisas rodando ao redor, e essas coisas ao redor vão afetá-lo de alguma forma, com cache, com barramentos, com infraestrutura de interconexão, acesso à memória, qualquer dessas coisas vão afetá-lo, ele vai rodar um pouquinho mais lento, pelo menos. Então a gente pode pensar que o nosso NP do nosso processo aqui seja, por exemplo, 0,7. Quer dizer, ele, ao rodar em paralelo, ao rodar não múltiplas instâncias dele, mas ele num ambiente paralelo, a gente perdeu 30% de desempenho. Então, assim, eu rodei num sistema mais complexo, eu perdi um certo desempenho. Eu estou usando o 0,7 aqui como um grande exemplo nosso, certo? A gente não tem essa expectativa de perder, mas pode ser que perca, tá? Bom, e aí a gente tem o throughput do sistema, que é o ponto importante para a gente. O throughput do sistema é o somatório de todos os throughputs individuais, do progresso individual de cada um deles. Então a gente tem a mesma fórmula que nós temos aqui em cima, e ela está aqui. Então a gente está pegando aqui, é o somatório de um NPI. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um computador de um core, e esse core ele é um core hyperthread. Então a gente já viu anteriormente que o hyperthread ele não tem capacidade de rodar duas threads 100% do desempenho original. Ele está compartilhando várias estruturas de execução internas. Então a gente pode chegar a um pico de ter 100%, mas normalmente é menos. Então o que acontece? Rodou um programa, esse primeiro programa, o P1, ele teve NP1 igual ao nosso 0,7 ali em cima. E aí a gente pegou um outro programa e teve um NP2 igual, por exemplo, 0,6. Então, o que acontece? O System Throughput desses dois caras é igual ao NP1 mais NP2, que vai ser igual a 1,3. É sempre esperado que esse cara seja maior do que 1. Porque se ele não for maior do que 1, não faz menor sentido você rodar em paralelo. Roda alguém separadamente, lembrando que todos eles têm um 1 ali. Então, qualquer um deles separadamente dá 1. Então, você roda um deles ou o outro. Casos excepcionais, você pode até estar numa situação onde você aceita degradar o desempenho porque tem algo acontecendo. Mas tipicamente o que a gente está falando é que a gente não vai olhar sobre essa ótica, tá? Então esse aqui é o System Throughput, quer dizer, quantas operações, quantas execuções eu consigo fazer por unidade de tempo. Então eu consigo virar e falar, eu consigo atender 200 chamadas de rede por unidade de tempo. Nesse caso aqui, eu consigo rodar 200 programas por unidade de tempo. Tá? Essa é a ideia geral que a gente está fazendo. Então, throughput é uma das formas também de medir o desempenho. Ele está relacionado com o tempo, mas ele é bem mais com cara de uma taxa, e essa taxa está em cima da nossa unidade de tempo, que é o que a gente estava querendo. Tá bom? Ok? Bom, mais uma outra métrica para a gente é a Average Normalized Turnaround Time, quer dizer, é o tempo, no caso de throughput, normalizado. Tá? O que significa isso? A gente está pegando a mesma métrica que a gente pegou, a gente vai fazer a versão dele normalizada, a gente vai pegar o tempo paralelo e vai dividir pelo tempo serial. O que significa isso? A gente está tendo um número que é maior que 1 normalmente. Tá? Esse número nosso aqui agora ele vai ser maior do que 1. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a média desses caras. Então a gente vai tirar a média, 1 sobre n aqui. Então a gente vai pegar essa fórmula, né?
tá? E vai fazer 1 sobre n. Por que que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente está medindo a média entre as n unidades, entre os n programas que está acontecendo aqui. Então a gente vai conseguir saber se eu tenho um certo potencial de ganho de tempo ao rodar esses caras juntos, tá? Essa é a ideia geral. E aí o que que a gente está querendo? A gente está querendo entender, certo? Tanto do ponto de vista do usuário, quanto do ponto de vista do sistema. É bem importante pensar no cenário onde um usuário que está rodando um programa, certo? Se eu tenho um usuário e um programa, eu quero que esse programa rode mais rápido. Agora, se eu tenho múltiplos usuários, n usuários, e obviamente n programas, qual é a nossa métrica? O que que a gente quer? Então o ANTT é uma métrica que ajuda a favorecer os múltiplos usuários. Meu sistema com ANTT maior significa que eu estou atendendo mais gente por unidade de tempo. Esse é o nosso cenário, tá? Então esse é o ponto que a gente quer olhar de forma mais sistemática, tá? E aí entra uma coisa bem complicada que a gente já falou, que já deu a ideia, a noção de métricas, mas é bem importante a gente começar a falar sobre as múltiplas médias que existem nos sistemas e as múltiplas médias que existem em arquitetura de computadores, tá? Então, a primeira aqui, a gente tem um guia mais alto nível para a gente. Eu vou recomendar que vocês leiam com bastante atenção a seção do livro que fala sobre cada uma delas, que mostra exemplos de uso. Eu vou falar alguma coisa aqui, tá? Mas é bem importante a gente pensar o seguinte: se a gente está separando dois Cs aqui, né? Então nós temos a média harmônica, a média aritmética, e contrapondo com a média geométrica, tá? A média harmônica e média aritmética, eles levam em consideração ou trabalham na suposição de que o meu ambiente, que o meu benchmark, as minhas medidas, tem uma distribuição normal. Normalmente a gente não fala sobre isso, mas é muito comum que tenha distribuição normal. Quando a gente vai falar de média geométrica, eles consideram a medida como sendo uma distribuição log normal. A ideia, a diferença entre elas é que a normal é assim e a log normal ela tem uma maior para cá, tá? Então ela tem mais coisa para o lado direito do que ela tem para o lado esquerdo. Não necessariamente tão íngreme assim do lado esquerdo, mas mais para o lado direito. Intuitivamente a gente entende muito mais essa cara de log normal. Quer dizer, por mais rápido que você vai executar um programa, é pouco provável que você chegue tão bem nele quanto você pode chegar tão mal, a execução ficar mais lenta, né? Então parece que você pode ir para o infinito aqui do lado direito, enquanto do lado esquerdo você não tem essa flexibilidade tanto assim, porque primeiro você tem um hard limit no zero, mas você também tem que o programa gasta tempo e você sabe que em paralelo, por exemplo, ele não vai executar mais rápido sozinho um programa rodando num sistema multiprocessado, continuando rodando single thread, mas no multiprocessado. Ele provavelmente não vai conseguir rodar mais rápido que o single thread original. Então, esse é um ponto bem crítico. Mas como é que a gente usa cada uma das médias? A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Às vezes a gente pode, inclusive, chegar em cenários onde a gente quer apenas somar os tempos. A gente vai criar um benchmark onde o resultado do benchmark é a soma de todos os tempos de execução de cada um dos seus componentes. E esse é o benchmark nosso. Então a gente não precisa, nem sempre a gente vai precisar de uma média. Mas muitas das vezes a gente precisa de uma média. E aí, se a gente tem uma métrica, por exemplo, que é obtida dividindo A por B, certo? E a gente sabe que o A é dividido igualmente por todos os benchmarks, então a gente vai ter que pegar a média harmônica, tá? Então a gente vai usar a média harmônica quando a gente fala que o A é dividido igualmente para todos eles. Qual cenário que a gente consegue usar isso? Vamos pensar o seguinte: a gente vai pegar 100 milhões de instruções de cada benchmark e vai rodar em múltiplos sistemas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar 100 milhões de instruções e vai colocar. E aí eu preciso saber o nosso tempo de execução. A gente sabe que o n de instruções está no numerador lá. Então, eu vou ter alguma coisa que tem o n lá no numerador. E o denominador vai ficar variando, porque eu tenho mais outros elementos. Então, nesse caso aí, a gente usaria a média harmônica. Por outro lado, se a gente pensar que o b, que é o denominador, é dividido igualmente em todos os benchmarks, a gente vai usar a média aritmética. Tá? Então, essa é a divisão principal que a gente costuma fazer entre harmônica e aritmética. Tá bom? E outra forma de se pensar é que a gente vai começar a considerar que nós estamos com uma distribuição log normal
e muitas das vezes ela implica que a gente está agregando efeitos multiplicativos no nosso sistema. O que que significa isso? Eu estou multiplicando componentes, eu estou trabalhando com múltiplos elementos e múltiplos componentes sendo operados. E aí, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a média geométrica, tá? Então, esse é a forma de usar a média geométrica. O SPEC usa a média geométrica. Por que que o SPEC usa a média geométrica? Porque o fator dele, o que ele usa, é um fator. Então, na realidade, ele pega para cada aplicação, ele vai virar e vai criar o índice SPEC da aplicação, que é o tempo dela dividido pelo tempo base. Então, esse índice aqui tem o efeito multiplicativo que a gente estava falando, e quando a gente vai agregar esses efeitos multiplicativos, a gente usa a média geométrica. Tá? Então, assim, é, existe, em certos aspectos, um pouco de disputa sobre qual média usar em cada um dos elementos. Essa é a regra mais geral que a gente está falando. É bem importante que vocês prestem atenção quando você está tentando olhar cenários e você vai tentar pensar em elementos que você está querendo agregar para poder discutir e tentar elevar qual a média que você vai olhar no total. Mas também é importante você pensar o que você vai poder fazer com ela, certo? Então, a média geométrica é mais fácil de agregar do que a média aritmética, do que a média harmônica. Tá? Então, a gente tem que também levar esse caso. Tá? Então, é bem importante a gente pensar que se você pega, por exemplo, a média aritmética ou a média harmônica, você consegue trazer um significado potencialmente importante para o benchmark, mas você vai ter um pouco de dificuldade em extrapolar isso para outros espaços. E a geométrica é exatamente o contrário, né? Ela trabalha com uma suposição dessa distribuição, certo? Que parece plausível, mas não foi provado, né? E na hora de, se eu trabalhar com essa, eu consigo extrapolar para todo o conjunto do nosso benchmark. Por outro lado, eu tenho que trabalhar com essa suposição. Então, pessoal, nesse aspecto, guia prático, certo? Muitas das vezes do que a gente está fazendo, a gente tem trabalhado sempre com fatores, então nos leva muito fortemente para a média geométrica, mas existem casos de média aritmética e casos de média harmônica, tá bom? Ok? Bastante atenção na hora de trabalhar com as médias e a gente vai fazer experimentos no projeto de vocês para poder avaliar as múltiplas médias também. Falou? Até mais então, pessoal.